Saudações, amigos do nosso canal. Hoje nós vamos debater um assunto que é bastante atual até, especialmente agora, durante o período das eleições. Uma pergunta que muita gente tem feito, um questionamento muito comum. Devemos questionar aqui. Bolsonaro é um fascista? Essa é a pergunta mais comum de todas durante esse período agora. Quem nunca foi acusado de fascismo ou de fascista? Só que antes de questionar se Bolsonaro ou se qualquer pessoa que acompanha o nosso canal é um fascista, nós devemos, antes de mais nada, antes de tudo, questionar e debater o que é um fascista. E, para ser mais exato, o que é o fascismo? Porque se existe o fascista, existe o fascismo. Em italiano, fascismo. Antes de mais nada, é muito importante frisar que esse vídeo de hoje é a popularização de um conhecimento de grande relevância que eu adquiri com o meu professor de esgrima, que a propósito também é historiador, um dos autores do maior portal de história da Federação Russa, Klim Zhukov, que é esse bigodudo que vocês estão vendo aqui. A propósito, ao lado do professor Popov, doutor em filosofia, e do professor e historiador Yegor Yakovlev. Eles escreveram um livro que eu posso recomendar para vocês, evidentemente para quem fala russo, conquanto esse livro ainda não existe em português, Современный fascismo. Современный fascismo, ou seja, fascismo contemporâneo, com uma capa, a propósito, muito sugestiva aqui. Então, retornando aqui para a questão principal, o tópico central do nosso vídeo. O que é um fascista? Antes de começar essa discussão, devo lembrar que esse vídeo é produto de uma pesquisa e exatamente ele precisa da sua curtida, ele precisa do seu apoio, precisa do seu compartilhamento, assim como da inscrição no nosso canal. Então, inscreva-se no nosso canal, curta o nosso vídeo e vamos discutir aqui. O que é um fascista? Fascismo é um termo que, como qualquer outro termo da filosofia, da história, enquanto um fenômeno sui generis, digamos assim, concernente ao século XX, necessita de uma definição. E antes de mais nada, o que é uma definição? Definição, acredito que talvez alguém que acompanha o nosso canal tenha lido um autor chamado Hegel. Hegel, que é um dos filósofos mais famosos do século XIX, muitos o consideram até como o pai do materialismo, estabeleceu em suas obras o conceito de definição. Definição é exatamente aquilo que atribui a um determinado elemento determinadas propriedades concernentes a aquele elemento em si. Por exemplo, nós podemos pegar um mouse e chamá-lo não mais de mouse, mas de direcionador do ponteiro do computador. Entretanto, isso não irá negar o fato de que se trata de um objeto com um formato similar a um rato, que possui uma certa similaridade para com um rato, que possui botões para ativar aplicativos de computador, que pode possuir um sistema de leitura tanto com uma bolinha quanto com um laser, e é empregado na informática pelos computadores. Aqui, claro, jogando uma definição bem rasteira para um elemento que provavelmente todos vocês devem ter neste exato momento ao alcance de vocês e sem o qual seria um pouco mais complicado, né, para ver esse vídeo. Embora exista, claro, outros modos de controlar o cursor do seu computador, mas, sem sombra de dúvidas, o mouse, ou rato, como eles chamam em Portugal, é o mais confortável de todos. Ou seja, ainda que nós chamemos um mouse de computador de direcionador de cursor, isso não irá modificar as suas propriedades.
Então, é importante lembrar que definição não é a mesma coisa que denominação, não é a mesma coisa que vocabulário, digamos assim. E quando se trata do fascismo, ao contrário do que algumas pessoas colocam, né, inclusive até um dos próprios teóricos do fascismo, que era uma pessoa muito próxima do Mussolini, né, um jurista, um advogado chamado Panuccio, ou Panuccio, a definição mais completa de fascismo, né? Sem essa definição, você não pode chamar ninguém ou atribuir a alguém de fascismo sem saber do que é que se trata na realidade esse fascismo. Por que é que tanta gente chama outras pessoas de fascismo? Por uma razão bastante óbvia, que é a necessidade de demonizar o inimigo, ou seja, o indivíduo ele acaba criando um conceito ontológico, né? Um insulto ontológico, para não chamar, por exemplo, o seu oponente de filho da puta, por exemplo. Então ele chama o cara de fascista como forma de intimidá-lo, né? Como forma de menosprezá-lo ou de insultá-lo de alguma maneira. É muito importante lembrar que até o nosso canal, embora seja um canal que está alinhado com ideias comunistas, já foi chamado por indivíduos extremistas de fascista, né? O que é uma colocação completamente absurda. Então, primeiro, o que é um fascista? Um fascista é uma pessoa que quer perseguir a oposição. Essa definição é válida? Não. Por quê? Porque se fosse assim, democracia seria fascismo. Comunismo seria fascismo, né? Socialismo, para ser mais exato. Afinal de contas, na União Soviética havia a repressão. Repressão a quem? A um determinado setor. Assim como no capitalismo, nas democracias, também há repressão. Como muito bem colocou o professor doutor Alexander Dugin, todo Estado possui uma face autoritária. Por exemplo, o Estado de Israel, que é considerado uma democracia, não hesitou em fuzilar centenas de pessoas que se encontravam em um barco da Cruz Vermelha e que levavam medicamentos para pessoas, para civis na Palestina. Isso quer dizer que Israel é um Estado fascista? Não. Por mais que muita gente chame Israel de fascista, é um Estado que de fato possui elementos de fascismo, mas não significa que esse Estado seja necessariamente fascista. O que é o fascismo? Fascismo é o anticomunismo. Não, fascismo não é anticomunismo. Por quê? Porque os Estados Unidos, na época do senador Joseph McCarthy, prendeu milhões de comunistas, levou milhões de comunistas à cadeira elétrica e, ainda assim, é considerado uma democracia, é tido como uma democracia. O que é fascismo? Fascismo é um Estado militarista que leva tudo para o campo militar, escolas militares, um modelo militarizado. Isso é fascismo. Essa definição é correta? Não. Por quê? Porque se fosse assim, o Japão seria considerado um Estado fascista, o Japão da época da Segunda Guerra. Entretanto, até mesmo a propaganda soviética, assim como todos os aliados, se referiam ao Japão como sendo uma potência militarista ou imperialista. Se você ler sobre o Japão nos manuais soviéticos, você vai encontrar sempre essa referência. Estado militarista, Estado imperialista, imperialismo japonês, militarismo japonês. Esse é, a propósito, o termo mais comum. O que é o fascismo? Fascismo é você ser cruel com as pessoas, né? Judiá-las, você infligir a elas sofrimento, infligir sofrimento enquanto elas estão em um campo de concentração. Então, se fosse assim, o Japão seria fascista. Só que o Japão, perto das atrocidades que os alemães cometeram, aliás, os alemães, perto das atrocidades que os japoneses cometeram, podem ser considerados quase santos, digamos assim. Não quero aqui, claro, de forma alguma menosprezar, né, o sofrimento das pessoas que foram vítimas do nazismo, até porque eu vivo numa cidade que foi cercada durante 900 dias pelos
nazistas, só que se os nazistas ainda se davam ao trabalho de levar o indivíduo para o campo de concentração, os japoneses não. Os japoneses, eles pegavam, por exemplo, uma criança, deixavam lá com uma granada para a criança explodir. Pegavam mulheres chinesas e matavam, introduzindo baionetas na vagina dessas mulheres. Eles capturavam um prisioneiro de guerra americano, queimavam a ponta de cigarro no olho do prisioneiro e depois cozinhava um prisioneiro americano vivo. Eu confesso que jamais tive, né, qualquer tipo de, digamos, remorso pelos atos de defesa contra o imperialismo americano, mas se você ler sobre o que faziam com os soldados americanos durante a guerra entre o Japão e os Estados Unidos, você fica com pena deles, porque os atos de crueldade eram algo sem igual, talvez, na história da humanidade. Então, ou seja, essa definição de fascismo também é inválida. Fascismo é o Estado forte. Então, se fosse assim, Luís XIV, o Rei Sol, seria um fascista, sendo que ele viveu no século XVIII, quer dizer, numa época muito anterior ao fascismo. Tortura é fascismo. Tortura existe desde os primórdios da humanidade. Estado centralizado é fascismo. Aqui eu já mencionei o exemplo do rei Luís XIV. Estatismo é fascismo. Se fosse assim a União Soviética, um Estado socialista, seria um Estado fascista, o que não é verdade. Repressão contra os trabalhadores é fascismo. Não, porque se fosse assim a União Soviética da época de Nikita Sergeyevich Khrushchev, que quando aconteceu o famoso massacre dos operários de Novocherkassk, quando operários saíram às ruas para protestar em frente à sede da prefeitura e do Partido Comunista contra a redução do poder aquisitivo dos seus salários, eles foram violentamente reprimidos por tropas do Exército Vermelho e do KGB, enviados por Nikita Sergeyevich Khrushchev, mas ainda assim isso não define fascismo. Então, afinal de contas, se nada disso define fascismo, o que é o fascismo? A melhor definição para o fascismo, como bem colocado pelo professor Klim Zhukov, aqui com diversos argumentos, é aquela deixada por um comunista búlgaro, famosíssimo, um dos líderes da Internacional Comunista, ele que não apenas foi vítima do fascismo, acusado de ter incendiado o Reichstag, como foi vítima de um processo a propósito, montado pelos nazistas, como ele também pesquisou o assunto fascismo, deixando assim, quer dizer, como legado para o movimento internacional comunista e, aliás, para todos os movimentos políticos de uma forma geral, não apenas comunistas, como também democratas e até mesmo para os próprios fascistas, a definição mais completa daquilo que é fascismo. E isso é muito importante nos nossos dias, porque hoje, além de, claro, né, pessoas que usam e abusam desse termo enquanto insulto ontológico, nós também vemos movimentos que se dizem, por exemplo, antifascistas, sem saber o que é fascismo, e até mesmo movimentos ditos fascistas, que também não sabem o que é fascismo. Então, afinal de contas, para matar essa charada, o que é fascismo? Aqui nós temos, ipsis literis, aquilo que escreveu Georgi Dmitrov. Fascismo é a ditadura terrorista dos elementos mais reacionários, mais chauvinistas e dos círculos mais imperialistas do capital financeiro. E aí ele prossegue. O fascismo não é o poder acima das classes, e não é o poder da pequena burguesia ou do lumpen proletariado sobre o capital financeiro. O fascismo é o poder do próprio capital financeiro. É a organização terrorista contra os operários, contra a classe operária e contra a parte revolucionária do campesinato e da intelectualidade. Intelligência é o termo originalmente usado. O fascismo, na política externa, é o chauvinismo em sua forma mais
violenta, cultivando um ódio zoológico para com outros povos. За логическую ненависть к другим народам. Ou seja, exatamente aquilo que nós vemos, por exemplo, no fascismo alemão, que é o ódio, por exemplo, contra o povo judeu e contra o povo eslavo, que, de acordo com as metas do Plano Baker, deveria ser reduzido a apenas 30 milhões. Os 30 milhões que, por sua vez, iriam lavar privadas, né, limpar latrinas, ser talvez limpadores de esgoto, exercer esse tipo de trabalho no Reich nazista. E essa definição é muito importante porque ela permite que nós enquadremos aqui na definição de fascismo não apenas aquele modelo de Mussolini na Itália, como também o nazismo de Adolf Hitler, o salazarismo de Antônio de Oliveira Salazar, assim como também o franquismo de Francisco Franco. Dentre outros fenômenos de época, como por exemplo o regime do almirante Horthy na Hungria, dentre outros aliados que compunham todo o conjunto de países fascistas. Ou seja, essa definição, como muito bem nos ensina o magister russo, Klim Zhukov, com base no legado deixado pelo grande comunista búlgaro, nós devemos entender que uma série de fatores conjuntos, necessariamente juntos, integram a definição de fascismo. Logo por isso, eu não posso dizer que um candidato como, por exemplo, Jair Bolsonaro é um fascista. Eu não posso dizer que um nome como, por exemplo, Lula ou como Dilma Rousseff são fascistas. Eu não posso dizer que um homem como Donald Trump é um fascista. Por quê? Porque todos esses elementos aqui discutidos, eles não apenas se utilizam de um sistema mascarado, que é a democracia burguesa, como também manifestam a sua vontade de prosseguir com esse modelo democrático burguês. Georgi Dimitrov deixa bastante implícito que o fascismo é a ditadura terrorista aberta e sem máscara. Quando você tem um país que efetua eleições livres, ainda que esse sistema eleitoral seja questionável, como é o caso, por exemplo, do Brasil, né, no qual muita gente questiona a validade das urnas eletrônicas, no qual nós sabemos que aqueles que têm o grande capital nas mãos são aqueles que têm mais chances de vencer a eleição, nós não podemos dizer que se trata de um sistema fascista. Por quê? Porque aqui nós temos uma ditadura mascarada. Não é uma ditadura terrorista aberta e sem máscara, mas sim uma ditadura mascarada. Isso acontece na União Europeia, isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece no Estado de Israel, isso acontece em vários países. E aqui nós temos, claro, um outro elemento essencial que é o chauvinismo. Lembrando que o chauvinismo ao qual se refere aqui Georgi Dimitrov, na obra dele citada nessa obra aqui, dos professores russos, é uma opinião exacerbada, exagerada, que prega a superioridade de uma nação sobre outra, de uma raça sobre outra. Isso é o chauvinismo. E ele ainda coloca isso como motor da política externa. Deste modo, por exemplo, a Itália de Mussolini reivindicou o seu direito à Abissínia, o seu direito de conquistar a Etiópia do imperador Haile Selassie, ou seja, do Rastafari Mekonnen, e assim iniciou uma guerra com a Etiópia. O fascismo ele é um modelo criado para a guerra, e sem a guerra ele não pode existir. Há outros sistemas que se voltam para a guerra, sim, mas eles não são necessariamente fascistas. Isso é muito importante ser enfatizado. O grande problema de quando alguém atribui a um sistema ou a uma pessoa uma declaração
uma definição exclusiva, né, de fascismo, porque esse aqui é um fascismo, porque aquele é um fascista. É que você acaba dando brecha para a legitimação de outros sistemas, que muitas vezes possuem até mesmo sinais de fascismo, mas que não são necessariamente fascistas. Entretanto, dependendo das suas circunstâncias e da forma como ele é aplicado, podem ser piores do que o fascismo. Por exemplo, o liberalismo. Jair Bolsonaro, nós podemos dizer que Bolsonaro é um chauvinista? Ele é um cara que adota, por exemplo, que defende um nacionalismo exacerbado? Não. Porque o próprio Bolsonaro já deu declarações de que, uma vez eleito, ele entregaria a base de Alcântara aos americanos, de que ele seria subserviente ao Estado de Israel, e claro, seria subserviente aos Estados Unidos. O próprio Ciro Gomes se encontra muito mais próximo do chauvinismo. Eu não estou dizendo aqui que o Ciro Gomes é chauvinista, não. Mas é um candidato que apresenta propostas, digamos, nacionalistas, o que é bom para o Brasil no momento em que ele está. Ao contrário, por exemplo, de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, por exemplo, tem alguma proposta no sentido de retornar para o patrimônio público, para a República Federativa do Brasil, aquelas empresas essenciais, indispensáveis ao desenvolvimento nacional como a Vale do Rio Doce, a base de Alcântara, e principalmente a Embraer? Não, ele não tem. Exatamente por isso ele é muito pior do que isso. Ele é um liberal. E o liberalismo, no presente momento em que o Brasil está vivendo, é muito mais nocivo para o Brasil do que qualquer outro ismo. Não importa se o comunismo, se o fascismo, né, eurasianismo, anarquismo, anarcocapitalismo. Anarcocapitalismo, não, vamos deixar de fora porque isso nada mais é do que um chauvinismo liberal. Então, meus caros, antes de vocês acusarem alguém de fascista, lembrem-se que há coisas muito piores do que um fascista pode ser, pessoas dispostas a acabar completamente com a integridade territorial do Brasil e com o seu futuro, com o seu patrimônio econômico e espiritual. Então, esse aqui foi o nosso vídeo, o que é um fascista, baseado na obra de 3 grandes professores russos.